Olá, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo falando da palavra do Senhor. E hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bastante pertinente. O que está acontecendo com o cristianismo? Qual é o motivo de tantos erros dentro do cristianismo? Estou falando no momento atual em que nós vivemos. Por que tantos escândalos? Qual é o motivo de uma fé fraca e frágil de tantas pessoas? Por que tantos doentes espiritualmente? Infelizmente, esse é o retrato da grande maioria do mundo ocidental que se diz cristã. Nós vemos cada vez mais pessoas doentes espiritualmente, fé fraca, uma decadência moral, espiritual. Por que isso está acontecendo? Enquanto nós estamos vendo que a religião que mais cresce no mundo é o Islã, é a religião muçulmana. E nós podemos não concordar e não concordamos com muitas coisas que eles fazem, né? Matam em nome da sua fé, mas uma coisa nós temos que concordar: a fé deles é uma fé errada, mas é muito mais forte do que a fé do cristianismo. Eles são muito mais fiéis naquilo que eles acreditam. Eles são muito mais perseverantes. E é por isso que eles crescem tanto, porque eles vivem aquilo que eles acreditam. E isso não acontece no cristianismo. E a pergunta é: por quê? O que está acontecendo com o cristianismo? Porque a palavra de Deus, que é a religião cristã, o cristianismo, se deu origem na Bíblia. É originário da Bíblia. E por que a palavra de Deus não tem surtido efeito na vida de muitos? Olha o que diz o profeta Isaías. Lá no livro de Isaías, no seu livro, ele diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Por que a palavra de Deus não tem surtido esse efeito? Quando Deus diz que a palavra dele ela não volta vazia, ela veio e vai cumprir aquilo que ele falou. Mas por que ela não tem surtido efeito na vida de muitos? Por que isso que Deus fala através do profeta Isaías, que a palavra de Deus é eficaz e ela vai cumprir aquilo que ela está dizendo, por que isso não está acontecendo na vida de muitos cristãos? Por que o evangelho não tem sido eficaz na cura interior das pessoas e tem perdido espaço para placebos de autoajuda? Tantos livros de autoajuda que os próprios cristãos estão procurando, esquecendo a Bíblia de lado, achando que ela não é capaz de fazer isso que ela se propõe, a curar nossa alma, a curar feridas. Olha o que a Bíblia diz sobre ela. Lá no livro de Hebreus, está escrito o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Por que ela não tem feito esse papel? Por que tantos cristãos depressivos, fracos, frágeis? A igreja está repleta de pessoas com depressão, com angústia, com feridas de alma, com falta de perdão, vários problemas espirituais. Por quê? Se a palavra diz que a Bíblia ela é como espada de dois gumes. No livro de Hebreus está escrito isso, que ela é como espada de dois gumes, penetra até onde nada pode penetrar, na nossa alma, e ela é própria para discernir os nossos pensamentos e o propósito do nosso coração. Por que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, não tem conseguido curar a nossa alma, a alma da maioria dos cristãos? São perguntas que eu estou fazendo nesse vídeo e eu vou responder mais na frente. Enfim, por que a Bíblia ela não tem sido poder, ela não tem tido o poder que Deus fala que ela tem na vida de muitos? Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, ou seja, da Bíblia, pois ele é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Por que esse evangelho, por que essa Bíblia não tem sido um instrumento de poder transformador na vida de muitos? São essas perguntas que eu fiz, mas Paulo nos dá a resposta a todos esses porquês. E ele nos dá uma resposta clara e inequívoca. Quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 1 e 2, depois você lê nessa casa, ele diz assim: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração. Paulo estava falando para a igreja lá em Roma.
E ele está se referindo aqui ao povo judeu, do qual ele era o compatriota. Paulo era um judeu. E foi desse povo judeu que nós temos a Bíblia. Através dos judeus que nós temos as Escrituras Sagradas. Ela foi apresentada ao povo judeu para toda a humanidade. Ela foi dada ao povo judeu para ser apresentada para toda a humanidade. E Paulo era um judeu e ele estava dizendo sobre o povo de Israel. Mas hoje isso que Paulo está dizendo serve para a igreja. Olha o problema de todos, olha a resposta de todos os porquês que eu falei ali atrás. Por que ela não está fazendo efeito? Por que ela não está sendo poder? Por que a palavra de Deus ela não está cumprindo aquele propósito que ela tem de cumprir, que é libertar o homem, que é curar o homem? Paulo responde nesses 2 versículos de Romanos capítulo 10, no versículo 1 e 2, ele diz assim: irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus, acerca de Israel, ou seja, do povo judeu, é para a salvação deles, porque eu posso testemunhar sobre o zelo para com Deus que eles têm. Todavia, esse zelo não se baseia no entendimento, mas no entendimento correto das Escrituras. O que Paulo está dizendo? Que os judeus tinham a palavra foi dada a eles, ao pai, foi dada a eles através de Abraão, através dos profetas e através de todos os profetas, e que eles tinham essa palavra, e eles tinham um zelo tremendo por essa palavra, mas era um zelo sem entendimento. Este era o problema dos judeus. Tanto que eles rejeitaram Jesus. Jesus era um judeu, era o Messias prometido, que as Escrituras falavam sobre ele. Jesus disse isso para aqueles religiosos da época: olha, examina as Escrituras, que são elas que de mim testificam, e convém ter nela a vida eterna. E eles falharam, eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles tinham zelo para a sua religião, para com sua religião, mas sem entendimento. E este é o motivo de tantos porquês daqueles, a resposta a tantos porquês daqueles que eu fiz ali atrás. O que Paulo estava querendo dizer para os judeus que servem hoje para a igreja? Ler, ouvir e praticar não é mais importante. Você ler a Bíblia, você ouvir o que eu estou falando e você praticar tudo o que eu estou falando aqui não é o mais importante. O que é mais importante do que isso tudo? Claro que isso é importante, mas o mais importante disso tudo é você ler, é você ouvir, é você praticar, mas principalmente você entender o porquê você está fazendo tudo. Ler, ouvir e praticar sem entender é uma tragédia. Aí você vai na igreja, aí você toma ceia, aí você dá o dízimo, aí você jejua, tudo. Ah, Edmilson, mas tudo isso está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas você tem que entender por que você está fazendo. Eu quero contar uma história que vai retratar isso, uma história que eu não sei se era verdadeira, mas eu trabalhei 31 anos em ferrovias. Eu lembro que logo que eu entrei no ramo da ferrovia, eu fui na oficina, e lá os mecânicos estavam contando uma história, brincando, o que é você ver aquele tanto de vagões, locomotivas, e às vezes ele estava querendo passar a ideia do que eu estou falando agora, que tudo que você está fazendo dentro da oficina, você tem que estar entendendo por que você está fazendo. Não é porque as pessoas mandam você fazer, você conserta aquilo, mas você tem que saber o porquê, como você está consertando e por que vai funcionar. Aí eles contaram era tipo uma anedota, que retrata bem a realidade da igreja hoje em relação a ler, ouvir e praticar sem entender. Eles contam que contavam-se, não sei se é verdade, que numa fábrica de rodas de locomotivas e de vagões de aço, toda vez que uma roda acabava de ser feita, alguém chegava e as pessoas, tudo isso foi passando de tradição para tradição, chegava e dava 2 batidinhas no martelo nessas rodas. E aí ela era liberada para ser usada. E aí chegou ali um mecânico novo, um funcionário novo, e ele observando aquilo, ninguém perguntava por quê, todo mundo fazia, todo mundo batia no martelo com o martelo 2 vezes e ouvia-se aquele som e falava assim: essa roda está liberada. E aí, quando esse mecânico chegou ali, ele falou: olha, você tem que fazer a mesma coisa, depois que a roda estiver pronta, tiver saído de todo o processo de fabricação, você dá 2 batidinhas e aí ela vai estar boa, vai estar pronta. Aí o mecânico ficou curioso: sim, tem algum barulho diferente quando ela não está boa? Aí ele falou: não sei se tem, eles falavam: não, mas tem algo, por que eu tenho que bater nela e que som que ela tem que produzir para ver se ela está boa, se ela está ruim, qual é a amplitude do som, o volume do som? Eu falei: não, você não tem nada disso, você só vai bater 2 vezes e liberar a roda.
Aí ele fala assim, mas por que eu estou fazendo? Qual o propósito? Por que essas duas batidas vai provar se essa roda tá boa? Não tem alguma coisa que eu tenho que entender nisso? Não, você não tem que entender nada. Nós estamos fazendo isso aqui como tradição há anos. Ninguém pergunta por quê, só bate. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo era inócuo. A roda já saía boa lá de dentro, mas criou-se uma tradição que tinha que dar duas pancadinhas na roda para ver se ela está boa ou não. Você está entendendo o que é você ler, ouvir a Bíblia e praticar sem você entender? Você está fazendo, mas não sabe por quê. Você está lendo, mas não está entendendo nada. E essa é a tragédia. Por isso que nós estamos com essa fé, com essa decadência do cristianismo. Nós temos a Bíblia hoje de uma forma tão fácil. Você baixa uma Bíblia para o celular. Antigamente que eu falo, eu tenho 60 anos, há 10, 15 anos atrás, você não tinha uma concordância bíblica, era caro. Uma Bíblia para você comprar era caríssimo, principalmente uma Bíblia de estudo. Hoje não, você baixa uma Bíblia com 2, 3 minutos no celular, com concordância bíblica, com várias versões de tradução. Você tem facilidade das Escrituras e cada vez mais nós não estamos tendo entendimento da palavra de Deus. Porque nós estamos seguindo uma religião, não a Bíblia. Ler o Evangelho sem entendimento, ele é trágico. Paulo falou isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz o seguinte, ele nos capacitou para sermos ministros. Está falando de quem? De Jesus. Ele nos capacitou, Paulo diz, para sermos ministro de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Você lê a Bíblia sem entendimento, ela vai te matar. Ela vai causar um deserto espiritual na nossa vida, porque você está fazendo e você não vai ver efeito nenhum. Você não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Essa é a tragédia, por isso que nós estamos vivendo esse momento tão terrível no nosso mundo. Nós lemos a Bíblia, as igrejas estão lotadas, mas lotadas de pessoas doentes pelos seus pecados, doentes moralmente, doentes da alma, pessoas enfermas espiritualmente, porque estão lendo sem entendimento. Estão praticando sem entendimento. Estão fazendo as coisas que a Bíblia manda fazer, mas sem saber o porquê. Este foi o mal dos judeus, é o que Paulo fala lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Paulo falando sobre seus irmãos patriotas. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração. Paulo está falando para a igreja. E falando dos judeus do qual ele fazia parte, do povo do qual ele fazia parte. O desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus, acerca dos judeus, é para a salvação deles, porque eu posso testemunhar que eles têm muito zelo para com Deus. Porém, esse zelo não se baseia no entendimento correto das Escrituras. E assim acontece com a igreja hoje. Tem muito zelo. Fala-se muito de Deus, mas não explicando ao povo quem é Deus realmente. Não tentando entender, não tentando examinar as Escrituras, como Jesus falou, examine as Escrituras. O que Jesus está falando? Pergunte por que isso está escrito, por que isso está daquela forma, por que Deus falou aquilo. Tenta entender o que Deus está querendo dizer. Não é fazer, cumprir, só porque alguém falou com você, ou porque o pastor falou, o padre falou. Não, nós temos que procurar entender as Escrituras. A importância do entendimento. Eu quero dar 2 motivos principais, os 2 principais objetivos das Escrituras. Por que você tem que entender? Por que é importante você entender as Escrituras? O primeiro motivo, porque é importante você entender a Escritura. Porque a Escritura ela tem como principal objetivo mostrar a situação do ser humano, do homem, em relação a Deus. Esse é o principal objetivo. Mostrar o que deu errado. Deus criou o homem perfeito, homem e mulher, tudo Deus criou perfeito. Mostrar, Gênesis mostra tudo isso. A criação, a causa da entrada do pecado, o motivo por que o pecado entrou no mundo. O que aconteceu com o ser humano, com a raça humana, depois que o pecado entrou no mundo? Então, o principal motivo, depois, o que Deus propiciou para consertar o erro do primeiro casal e de toda a humanidade? Você tem que ir entendendo que a Escritura quer te mostrar isso. O porquê daquele sacrifício que a Bíblia pedia no Antigo Testamento. O porquê daquelas... Amados, tem tanta coisa na Bíblia que você tem que procurar entendimento. Antes, quando não havia... Nós estamos passando esse problema do vírus. Se você tem uma ideia, antes, quando nós estamos passando por esse problema do vírus aqui, nós sabemos que o maior motivador de um vírus é falta de higiene, de você não limpar a mão, de você não fazer a higiene... uma higiene plausível, uma higiene que você tem que fazer.
No Antigo Testamento, o povo de Israel, eles não podiam alimentar se não lavasse as mãos. E aí os judeus lá na frente, esquecendo isso, achavam que isso era uma forma de você estar limpo, de você estar ser melhor que os outros. Não. Por que Deus estava fazendo, mandando o povo de Israel lavar as mãos antes de se alimentar? Era exatamente para essa questão de higiene. No século XVIII, XVI, não sei, a febre, teve uma febre, a febre que extirpou grande parte da população lá da Europa, e não se descobria por quê. Não sabia por quê. Por que estava contaminando, o que estava causando aquelas mortes. Enquanto aí depois foram descobrir, é porque as águas dos rios não eram tratadas, todo esgoto, toda a porcaria caía naquele rio, eles diziam ali, se banhavam naquele rio, tomavam a água daquele rio, sem saber que era isso, que a bactéria vinha através daquilo. E quando o povo de Israel andava no deserto, Deus deu uma ordem lá que hoje, naquela época, eles não entendiam por que eles tinham que fazer isso. Olha, vocês estão andando no deserto, fazendo acampamento. Toda vez que vocês forem fazer suas necessidades, não deixe as suas necessidades expostas, tampe elas com areia, com pá. O que Deus estava fazendo? Mostrando para aquele povo. Tinha um sentido. Tinha um sentido. Os animais que podiam comer, que não podiam, tinha sentido. Naquela época, o consumo daqueles animais traziam doenças. Então tudo tinha um sentido. E Deus estava tentando mostrar para o povo buscar entendimento. Até os séculos passados aí, as pessoas morriam no hospital a milhares, porque o médico acabava de fazer a cirurgia em um paciente, não lavava a mão, não tinha nada. Até que algum dia um médico pensou nisso, olha, eu olhando a Bíblia, falei, olha, por que a Bíblia mandava tanto fazer a asepsia das mãos? E começou, nós sabemos que a infecção hospitalar, ela dá por falta de alguma coisa que foi falha ali no sentido de higiene. E a Bíblia já mandava os judeus lavar a mão. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Nós temos que tentar procurar ler a Bíblia e entender o porquê daquilo que está escrito ali. É isso que nós temos que fazer, senão será uma tragédia na nossa vida. Então, o principal motivo, o primeiro objetivo da Bíblia é mostrar ao homem o que precisa ser feito, a situação real do ser humano. E Paulo diz isso lá em Romanos, quando ele fala assim, portanto, ninguém será declarado. A Bíblia não tem o poder de salvar ninguém. As Escrituras não têm poder de salvar ninguém. Ela quer te mostrar algo. Deus quer te mostrar algo. E Paulo fala isso aqui agora no Romanos 3, quando ele diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se no cumprimento da lei. Ou seja, aquela lei estava lá para ser cumprida, mas tinha um propósito. Tinha que entender por que ela tinha que ser cumprida. E Paulo continua, porque o propósito da lei é nos conscientizar que somos pecadores. O maior propósito da lei é mostrar para o ser humano que ele tem um problema, e o problema se chama pecado. Ou seja, a lei funciona como o quê? Como a dor. A dor não é nossa inimiga, a dor é nosso aliado do nosso corpo físico. Por quê? Quando você sente a dor, algo está te incomodando, mas não é a dor que é o problema. É aquilo que está te causando a dor. Mas a dor te alerta que você tem um problema. E aí você fica esperto. Você busca tomar um remédio que não é certo. Você busca algo para tirar aquela dor. Mas a dor não é a dor que é a doença. A doença está causando a dor. E a dor é o nosso antídoto natural que nós temos de proteção. Assim serve a lei. A Bíblia, ela te mostra que tem algo errado. Ela te mostra que nós somos pecadores. E aí você vai perguntar assim, tá bom, mas o que adianta disso tudo? Se ela vai me mostrar que eu sou pecador, ela está me mostrando a realidade. É para me deixar abatido? Não. Aí vem o segundo propósito da lei. Ela te mostra que você tem um problema, que eu tenho um problema. E esse problema se chama o pecado original, que nós herdamos dos nossos pais. É isso que o salmista Davi fala no Salmo 51. Eis que iniquidade eu fui gerado. Por quê? Eu, você, todo ser vivo, ele veio de uma forma só. Uma relação de um homem e de uma mulher, pecadores. Por isso, o fruto dessa relação é também uma pessoa pecadora. É o que eu sou, é o que você é. É isso que a Bíblia mostra. Mas ela mostra para quê? Para nos humilhar, para nos deixar a cabeça baixa? Não. Ela mostra que nós somos doentes, mas mostra também a cura para a nossa doença. É o que diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei, ou seja, as escrituras, ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo.
A Bíblia, ela mostra a nossa realidade, a nossa trágica realidade que se tornou depois que o pecado entrou no mundo. Mas ela mostra a solução. Ela nos conduz até aquele que pode curar essa doença do pecado. E ele já curou há 2000 anos atrás. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá naquela cruz. Ele é a solução. A Bíblia mostra o problema do ser humano, mas também aponta a solução. O que quer dizer a palavra aio? Quer dizer um guia, um condutor. A Bíblia nos conduz até Cristo. A Bíblia, as Escrituras, o propósito dela é mostrar a nossa realidade e nos conduzir até Cristo. Mas para isso nós temos que entendê-la. Aí você vai entender as palavras de Jesus quando ele diz para os seus discípulos: olha, eu não vim, vocês não pensam que eu vim abolir a lei e os profetas. O que Jesus está falando? Do Antigo Testamento, porque quando Jesus estava aqui na terra, ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. Então as escrituras que Jesus se referia era somente ao Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: olha, eu não vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas eu vim para dar-lhe pleno cumprimento. Ele cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento falava da graça e da misericórdia de Deus. Ele não veio para abolir, ele veio para confirmar e para comprovar e para cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento prometia. Hoje nós temos as Escrituras total, que é o Antigo e o Novo Testamento. E é muito importante nós entendemos os dois. Um não sobrevive sem o outro. Olha o que eu estou dizendo. A Bíblia do cristão, ela não sobrevive, o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. Um completa o outro. O Novo Testamento está oculto no Velho Testamento. Quando você via aqueles sacrifícios de animais, quando você via tudo aquilo que eu falei um pouco aqui, tinha algum propósito, mostrar algo que Deus queria te revelar de benéfico para o ser humano. Tinha um propósito, como eu falei aqui, da asepsia das mãos, de você estar no deserto e você fazer sua necessidade ali, tampar as suas necessidades com areia. Tudo tinha um propósito. Nada na Bíblia não deixa, nada que está escrito, às vezes nós não entendemos hoje, não deixa de ter um propósito. Por isso que nós temos que examinar, perguntar a Deus, tentar dizer: Senhor, por que isso está escrito aqui? Tudo. A genealogia que tem no Antigo Testamento, que você, às vezes, nem eu entendo muita coisa, mas ela tem um propósito. E se você se esforçar, você vai entender o propósito. E o propósito de Deus sempre é bom, perfeito e agradável. Então, o Novo Testamento está oculto no Velho Testamento. Por isso, João Batista, quando viu Jesus, ele lembrou-se da Páscoa, onde que o cordeiro era morto, um cordeiro perfeito, no dia da comemoração da Páscoa. E ele olha para Jesus e fala assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está vendo o que João Batista fez? Ele entendeu que o Velho Testamento estava sendo revelado em Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento está oculto no Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele é revelado no Novo. Está vendo como é a harmonia entre os dois? Se você ler o Velho Testamento e Jesus não tivesse vindo, você não ia entender nada. Por que estava escrito isso lá no Velho Testamento? Mas também, se você ver o Novo Testamento e não souber as profecias que estão escritas lá no Antigo, as coisas que estão mostrando, não buscar esse entendimento, a sua fé será pequena, porque você não vai entender nada. Você vai olhar para Jesus, ver ele, como eu disse mais nos vídeos passados, como um herói comum. Mas a Bíblia no Antigo Testamento fala de alguém que nasceria de uma virgem. Eis que uma virgem vos dará um filho, e esse filho se chamará Emanuel. Deus é conosco. Profecias, como eu falei num vídeo passado sobre Jesus, que se cumpriram literalmente e foram reveladas. O Antigo foi revelado no Novo Testamento. Os dois são harmônicos e nós devemos procurar entender. Sabe por que a decadência do cristianismo? Exatamente por causa disso, falta de entendimento das Escrituras. Por isso que tantos livros de autoajuda são buscados pelos cristãos e não resolvem nada, porque não resolvem. O que resolve é a palavra de Deus. Como eu disse lá em Hebreus 4, ela é viva, ela é eficaz. Deus criou filhos e Ele nos ama.
Mas nós não temos entendimento dele, a maioria não tem entendimento. E o pior, e o trágico, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem acreditar e crer na Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Por isso é a tragédia desse século. Tanta informação sobre a Bíblia. É tão fácil, amados. É tão fácil nós termos acesso às Escrituras. É tão fácil nós termos recurso que vai nos ajudar a entender um texto. É tão fácil. É tão fácil hoje, muito mais fácil que na época do que Jeremias escreveu, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É só nós colocarmos um pouquinho de interesse e pararmos desse cristianismo tão fraco, tão frágil. Qualquer coisinha a pessoa está abandonando a fé. A pessoa que muda de uma igreja, muda para lá, muda para cá, e continua vazia, porque falta o entendimento. E eu quero finalizar com um desabafo de Deus para o povo de Israel, que hoje serve para a igreja. Porque a igreja, ela já não é mais só para o povo judeu. A igreja é composta de judeus que creem em Cristo, de gentios que somos nós, que somos de outras raças, de outros povos, de outras nações. Esse desabafo que eu vou ler aqui foi feito para o povo de Israel. De Deus para o povo de Israel, mas serve para a igreja. Serve para nós. E nós temos que tomar uma atitude de não ter somente zelo pela nossa fé, mas principalmente entendimento. Olha o que Deus fala para o profeta Isaías, do seu povo, no capítulo 1 de Isaías. Ele diz o seguinte, versículo 2 e 3. Ouvi, ó céus, isso é o brado do profeta Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque falou o Senhor. Essas são palavras do Senhor agora que eu estou dizendo para você, que foi dita para o povo de Israel e que serve para nós, igreja. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Olha a comparação que Deus faz. O boi, um animal irracional, ele conhece seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas meus filhos, Israel, e agora você põe também a igreja cristã, os meus filhos não têm conhecimento. O meu povo não me entende. Nós temos a Bíblia e não entendemos a Deus. Não compreendemos o amor eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, porque nós só temos ela como um livro de cabeceira, aberto em algum versículo, algum texto que nos agrada, aquele versículo isolado, isso não adianta nada. A Bíblia é um livro de amor, amor de um Deus criador para toda a humanidade. E um livro, não adianta você ler somente partes dele. Não adianta você ler somente o final, ou o início, ou partes do meio. Você tem que entender a Bíblia como um todo. É por isso que Jesus falou, examine as Escrituras. O que é examine? Procure entender o que Deus está querendo falar. Não tornemos como religiosos da época de Jesus, que Jesus falou sobre eles, olha, vocês honram a Deus com a sua boca, mas o coração de vocês estão longe de mim. Eram pessoas zelosas. Mas zelosos também são os muçulmanos, muito mais zelosos que nós. Eles estão dispostos a entregar sua própria vida para uma fé louca. É um zelo sem entendimento. Mas é um zelo deles, pelo menos, mais firme nos seus propósitos do que o nosso. Firme entre aspas. Errado, mas firme. Enquanto nós estamos com essa fé frágil. Qualquer probleminha, nós blasfemamos. Qualquer lutinha, nós desistimos. Murmuramos, como fez o povo de Israel no deserto. Nós estamos num deserto, amados. O povo saiu do Egito e não foi direto para a terra prometida. O deserto era para a prova. Deus nos tirou do jugo de Satanás, Faraó, mas nós ainda não chegamos até a Canaã celestial. Nós estamos caminhando. Minha mãe, muitos que estão ouvindo esse vídeo vão lembrar, ela cantava o corinho. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos caminhando para Canaã. Não a Canaã que está lá em Israel, para Canaã celestial, a nova Jerusalém. Mas para isso, amados,
Para nós não morrermos no deserto, nós temos que entender a palavra de Deus. Entender. Ler, ouvir, praticar, mas principalmente entender. Fique com Deus essa mensagem dessa noite. Espero que esse vídeo possa te abençoar, possa falar no seu coração, que nós possamos tomar postura de buscar entendimento da palavra de Deus. Dê seu like se você agradou, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos desse despertar da nossa fé. Uma fé baseada no entendimento, não uma fé louca, uma fé fanática, uma fé quando nós entendemos o que Deus quer dizer nas Escrituras. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se que você vai ouvir vários vídeos que eu tenho gravado aqui durante esse período e que Deus te abençoe.